com a doutora Cilândia Amaral. Boa tarde, doutora Cilândia. Oi, Bárbara. Tô até de óculos hoje para me fazer uma pessoa mais séria. Não é, gente? Para falar de assunto sério, né? E eu achei sensacional, não foi combinado, mas a doutora Cilândia falou assim, olha, vamos falar sobre burnout hoje, que é o dia do psicólogo. Veio uma psicóloga, acabou de sair daqui. Se você está sintonizando a rádio agora, vale até a pena conferir a entrevista da doutora Silvia Oliveira, psicóloga, psicanalista, falando da importância da gente cuidar da saúde mental. E um dos cenários, quando a gente não cuida dessa saúde mental, é exatamente o burnout, que a doutora Cilândia vai conversar agora, explicar até pra gente desde o início. Essa palavra americana, assim, burnout. Exato. Então, Que é o burnout? vamos falar então de burnout, ou vamos traduzindo, dizendo que é uma síndrome de esgotamento profissional, né? Ok. Opa, estamos trabalhando muito, nossa vida moderna está nos levando aí a uma exaustão mesmo, tá? No entanto, é importante lembrar que o burnout é uma doença emocional. Ela repercute fisicamente, mas o princípio dela é um distúrbio emocional. É uma angústia emocional que envolve, sobretudo, a sua vida profissional. É você acordar em sofrimento porque você vai trabalhar. Uau. É você estar ali, mesmo nos seus momentos de descanso, você está pensando na repercussão emocional de um sofrimento que o seu trabalho está te trazendo, né? Então, hoje, isso é uma realidade. Ainda é pouco falado. Acredito até que nós deveríamos, de fato, ter uma atenção muito maior, né? As empresas, os órgãos públicos, da gente estar falando um pouco mais sobre isso. Porque hoje, Bárbara, se trabalha com meta, tem que bater meta, número, Produtividade, né? produtividade. Exato. Agora, em aplicativos para medir essa produtividade. Exatamente. E, na verdade, diante de tudo isso, nós estamos gerando muitos transtornos emocionais que, obviamente, vão repercutir também na questão física, mas o sofrimento emocional, ele é antecipado à questão física do burnout. Você lembra, eu até sublinhei, assim, escrevi essa frase, você falou, né? Já acorda em sofrimento por Sim. conta desse... Não é só assim, você se irritou no seu trabalho, é bem diferente, assim. É esse sofrimento que acompanha o dia inteiro, também você acorda, que pensa com ele, pensa no que vai ter que ter, pensa no resultado, pensa na dinâmica que você não tá feliz ali, e isso vai te acompanhando e te afundando o tempo inteiro, assim. Então, quais são esses gatilhos ou sintomas que você tem que alertar, que não é só uma insatisfação com o que você está fazendo, que é um burnout? Exato, então. É muito interessante lembrar isso. A pessoa não entra numa condição de burnout apenas porque ela está fazendo uma atividade que não lhe dê prazer, né? Então, muitas vezes você gosta do que você faz, só que você está sob uma altíssima pressão para executar atividades que às vezes são difíceis, que demandam de você mais do que o que você pode dar naquele momento, em termos, inclusive, de produtividade, né? Então, é muito importante que todo mundo esteja alerta em relação a sintomas. Olha, a lista de sintomas ela é muito ampla, Bárbara, mas assim, vamos pensar no que é mais comum. É um cansaço exaustivo, seja ele físico ou mental. Dor de cabeça, dor abdominal, olha que interessante. Olha só. Gente, é uma dor abdominal que eu não consigo saber de onde vem, eu não comi nada diferente, mas é uma dor que não passa, ninguém encontra uma razão para ela, Nossa. sabe? A dor abdominal é uma manifestação comum do burnout. Que curioso, doutora Cilândia, a gente estava falando exatamente com essa médica, eu citei um caso de uma chefe minha aqui, de um outro local que saiu por conta de burnout, depois síndrome do pânico, enfim. E um dos sintomas dela que ela começou a investigar antes de sair, quando estava com a gente lá, era se era síndrome do intestino irritável, se era não sei o que. Ela chegou a pensar que tinha câncer no intestino, porque o estômago, o intestino não tava funcionando de jeito nenhum e causando fortes dores. Olha que curioso. Então, Foi esse caso que começou assim, exatamente. Eu não sei a explicação concreta dessa relação. Né? A gente não tem uma explicação concreta, mas eu vou dizer para assim que nós temos órgãos no nosso corpo que eles são prioridade. Eles têm que estar bem oxigenados. Cérebro, coração, por exemplo, são órgãos que, diante de um estresse, esses órgãos, como sendo os mais importantes do nosso corpo, eles são prioridade. E no abdômen, nós temos o intestino, que, de certa forma, coitadinho, diante de um cérebro e de um coração, ele não é o órgão prioridade. Então, vamos imaginar que uma razão pode ser
diante de um burnout, a sua oxigenação, inclusive, ela pode ser prejudicada. Você não está dormindo bem, você não respira bem, você muitas vezes não se alimenta bem, e o intestino deixa de ser um órgão prioritário para o seu corpo. E essa dor abdominal pode ser por sofrimento de órgãos abdominais, como o intestino, tá? Porque é uma manifestação, inclusive, comum. Outra manifestação comum é a insônia, Nossa. né? Que a gente, inclusive, já conversou aqui, né, da importância que se tem de dormir bem. Dificuldade na concentração, mudança de foco, ou seja, você está ali almoçando com sua família, mas você está angustiado emocionalmente porque você tem que cumprir uma meta de trabalho e você tem que entregar aquilo hoje, e será que eu vou dar conta? E aí aquilo começa a te consumir. E olha que interessante, vira uma bola de neve, porque na hora que você está com essa exaustão mental, você entra no processo de fadiga, e fadiga mental. E quando você está em fadiga mental, sua produtividade Louco. cai e você começa a se cobrar porque a produtividade cai, você não cumpriu as metas e vira uma Nossa bola de Senhora. neve, de forma que a gente, de fato, tem que estar muito atento para isso, né? Costumo dizer que as máquinas foram criadas por nós na ilusão de que elas iriam nos ajudar a ter uma qualidade de vida em termos de trabalho melhor. Talvez a máquina esteja nos sufocando também, porque a gente está constantemente lutando para acompanhar a velocidade da máquina. E a gente não vai conseguir acompanhar a velocidade da máquina. As máquinas são muito mais rápidas do que nós. Nós deveríamos estar no comando disso e não do contrário, sentindo ser comandados pelas máquinas. E essa é uma estratégia que a gente precisa repensar. Nossa, a gente estava, inclusive saiu hoje uma notícia, estava lendo o Guardian, e o Guardian falando que alguns países da Europa estão até tentando tirar dessa rotina produtiva dos trabalhadores a necessidade de tempo de ficar com o WhatsApp ligado, com o sistema profissionais ligados, porque aí você não descansa, que vai aumentando uma fadiga, você vai pensando no trabalho o tempo inteiro, a chefe manda mensagem meia-noite, e aí saiu uma decisão de um dos países que, assim, olha, o trabalhador pode solenemente ignorar mensagens que não cheguem fora do horário do expediente para ele não ter que responder, ou não ter que olhar, não ter que responder no dia seguinte, porque isso está adoecendo as pessoas. Então, Exatamente. esses países que estão mais ligados e conectados com qualidade de vida Isso. já estão exatamente cuidando Mas é disso. que é uma mudança de perspectiva, Bárbara. Assim, vamos pensar que nosso país é um país jovem Aham. e a gente deposita tudo na capacidade de trabalho do jovem, né? Esses países de primeiro mundo aí, eles já têm uma população mais velha, então eles não demandam mais tanto, porque senão até entram numa falência No total aí em colapso. termos de Aham. mão de obra, né? Mas, de fato, a gente tem que repensar. A Suécia, por exemplo, hoje, né, a Suíça também, ele já tem um horário de trabalho reduzido. A sexta-feira está entrando como o final de semana, né? Aham. As lojas, os shoppings, eles todos fecham mais cedo. Os trabalhos se encerram por volta das 18 horas, na intenção de que essas pessoas estejam mais no seio da sua família, que elas se desliguem um pouco do trabalho, curtam a vida, curtam a família, tenham tempo para atividade física, que obviamente, entra aqui no processo de acompanhamento e de terapia, né? Então, aqui no Brasil, o que que a gente faz? Acorda muito cedo, porque afinal de contas, nós somos um país tropical, o sol bate na Aham. nossa janela muito Não, e às vezes cedo. precisa chegar no trabalho mais longe, tem que pegar não sei quantos ônibus, ou dirigir não sei quantos quilômetros. Exato. As escolas começam muito mais cedo do que em outros 7h30, países, né? Imagina, a criança tem que entrar às 7. 7h15, 7h30 na escola. Então, a gente já tem uma dinâmica muito intensa. E, obviamente, o trabalho, que na verdade o burnout é uma síndrome emocional do trabalho, mas tudo isso se soma, porque você, às vezes, tem 1000 atividades para executar na sua empresa e você já chega lá também extenuado do seu dia a dia, da família e de tantas outras coisas. Então, para vocês que estão aí nos ouvindo, vale a pena uma reflexão de como você está do ponto de vista emocional com o seu trabalho. Está se sentindo extenuado, está se sentindo consumido, está desanimado, está sentindo, inclusive, alguns sintomas depressivos, porque até que se faça um diagnóstico Sim. diferencial
Na maioria das vezes as pessoas acham que eu estou depressiva, que eu estou ansiosa, e quando, na verdade, numa boa avaliação que é feita com psicólogo, e aí, de novo, aqui, os parabéns a todos os psicólogos, né? Porque são fortíssimos aliados da nossa ação médica. Busque um psicólogo, busque um psiquiatra, faça uma análise um pouco mais detalhada e, obviamente, crie estratégias para reorganizar a sua vida profissional, criando condições de você ter um tempo para ir à igreja, se você gosta, de você fazer uma atividade física, que é tão importante, essa não tem que gostar, né? Tem que ir, né? Ter um tempo com seus amigos, com a sua família e olhar o seu ambiente de trabalho como um ambiente saudável e não patológico. Perfeito. E olha, a gente acaba caindo em coisas de criança, de maternidade aqui. Mas você, principalmente os homens, têm essa pressão de ser o provedor, né? Que pode cair numa armadilha. Assim, a gente tem um amigo na família e foi exatamente isso. Ele se esgotando. Não, mas eu tenho que continuar, porque eu sei que tenho que ser o provedor, tô com filho pequeno, tô com filho recém-nascido, tô com filho pequeno, tô com filho pequeno. Com 6 meses de idade, deu o burnout, mas desligou. Ele explicou pra gente o que era o burnout. Ele falou que e desligou, deu tela azul, assim, parou de funcionar. Ele não conseguia mais sair da cama. Ele ficou totalmente... Aí ele não conseguia, obviamente, nem pro trabalho, mas ele não conseguia também ajudar em nada com a mulher dele com um bebê de 6 meses, assim. E por conta do trabalho, essa pressão dele querer ser provedor, e não, tenho que conseguir, não fazer esse cuidado, não buscar um profissional para conversar sobre isso, aí... Sim. Acabou, assim, ele não tinha energia para nada. Desligou, ficou desligado, deu pane. Vamos fazer um comparativo com 2 órgãos fantásticos do nosso corpo, o cérebro e o coração. Eles não param hora nenhuma, mas em velocidades muito diferentes. O nosso coração, ele tende a ter um ritmo muito igual, né? Então, ele vai nas batidas ali, numa sintonia. Nosso cérebro, não. Nosso cérebro, a depender da demanda, ele vai numa velocidade menor ou numa velocidade muito grande. Então, quando você está dormindo, o cérebro ele está funcionando, mas numa velocidade que é muito lenta. Ele é importante para manter todas as funções do seu corpo. Mas quando, do contrário, nós estamos numa atividade que demande de nós um raciocínio muito rápido, uma responsabilidade técnica muito grande, a gente tem um cérebro que é super ativado. Então, quando a gente não tem esses intervalos de repouso para o cérebro, acontece isso. É como se o cérebro forçadamente se desligasse para que ele se poupe. Na verdade, é uma estratégia de defesa que o corpo tem para que não entre, de fato, num colapso total. Sensacional. Tocilândia, muito obrigada por trazer esse tema aqui. Eu acho que é super importante, ainda mais nesse mês. A gente está falando muito do dia do psicólogo. A gente está entrando em setembro, daqui a pouquinho, saúde mental, né? A questão do setembro dourado. Enfim, a gente tem muito, muito mais a falar sobre esse assunto. Obrigada pela sugestão e por disponibilizar nessa sua agenda também cheia de atividades. Um tempinho para falar com nossos ouvintes. Eu venho aqui para evitar o burnout. E é momento meu terapia. O pessoal fica, doutora, você não parece sua terapeuta. Eu falei, minha filha é minha terapeuta. A gente tá aqui pra isso. Obrigada, doutora.